Certamente você já ouviu falar bastante sobre decoração industrial. E eu tenho certeza, você já procurou em vários vídeos, vários textos e ainda não teve aquele compilado total. Por isso, eu fiz esse vídeo aqui para você conseguir implementar na sua casa tudo de decoração industrial. Fica comigo até o final, que eu tenho certeza que o seu lar, o seu ambiente vai ser assim transformado. Vamos lá? Bom, a gente tem vários pontos sobre decoração industrial. A gente já entendeu que a cor predominante é a preta, mas tem várias outras cores que eu preciso te contar. Também preciso te falar um pouco mais sobre a estrutura, sobre a utilização, onde surgiu, para que tudo fique muito mais claro e aí na sua casa fique mais bonito. Ou talvez até escritório, né? Depende de onde você quer implementar. Mas para isso, a gente precisou dividir em tópicos para que você realmente entenda cada um deles e consiga aplicar com perfeição ao final desse vídeo. Então fica comigo até o final e não perde nenhuma das 6 dicas sobre decoração industrial aí do teu ambiente. Como eu te contei, a decoração industrial surgiu em algum lugar, né? Qual foi esse lugar, né, Lucas? Nova York. Lá em Nova York, por volta da década de 70, o pessoal percebeu que os imóveis estavam muito caros. E aí, eles decidiram tomar algumas decisões para conseguir fazer moradias ainda, vamos dizer assim, dignas. E nesse período, como estava tudo muito caro, qual que foi a proposta utilizada? Eles então adotaram lugares, galpões, que eram mais simples, vamos falar assim, e tinham essa aparência mais rústica, em que você conseguia ver mais concreto, mais tubulação, e isso tudo muito aparente. Nada muito bem acabado, vamos falar assim, só que nessa época não era muita intenção, era mais a necessidade. E hoje, a gente vê isso já com bons olhos, virou tendência, é algo realmente que gera um contraste, é muito bacana e muitas vezes também gera economia. Então vamos lá, que agora eu vou te contar sobre as paletas utilizadas na decoração industrial. Entrando nessa parte, a gente precisa entender quais são as principais cores. Mas aí, por que eu te expliquei sobre a história? Vai ficar muito mais simples. Se as pessoas estavam se adaptando, ou seja, estavam transformando galpões em locais de moradia, em estúdios, a gente precisa entender o que estava aparente. Se eram tubulações, concreto, tijolos, madeira. Então, veja como isso influencia diretamente na paleta de cores, que basicamente é o preto, o grafite, madeira, e em alguns momentos o verde também aparece bem presente, e aí você consegue fazer uma composição geral com esses tons. Tem vários outros, né? Algumas derivações, como por exemplo o bege, ali, ele também vai nessa brincadeira, vamos chamar assim. Mas basicamente a gente tem o preto, o grafite, o madeira, que aí também puxa para o marrom e suas várias tonalidades, e fica muito mais simples de entender quando conectado à história. Diferente de simplesmente chegar aqui e falar, são só essas cores aí e tal. Não, tem que ter um embasamento, e esse é o embasamento para você. Como eu já te dei de spoiler, a primeira dica é estrutura aparente. Tem que ver tubulação para poder você identificar como industrial. Segundo ponto, paleta de cores. Essa paleta que eu te passei é a paleta ideal. Essa é realmente a raiz, vamos dizer assim. E uma coisa muito importante também é tubulação exposta junto com revestimento que esteja ali conectado com isso. O que eu quero falar nessas 3 dicas, né? É uma estrutura que você vai conseguir ver o concreto, você vai conseguir ver a estrutura por trás, como que uma parede foi levantada, enfim. Então você não vai ver aquele acabamento 100% certinho. Não vai ser aquela coisa muito polida, sabe? Vai ser uma coisa mais bruta, mas de fato industrial. Bom, já te dei 3 super dicas e agora deixa enquanto isso aqui seu like nesse vídeo, deixa um comentário sobre decoração industrial pra gente até o final se manter conectado. Eu quero entender muito o seu ponto de vista para que faça sentido lá no final todo o compilado de ideias que eu vou te passar. Seguindo em frente, também é legal entender como que os ambientes são compostos, né, na decoração industrial. O que eu quero falar com essa composição? Basicamente, um princípio também é, já que a questão era economizar, você não podia criar muitas divisórias, né? Então você percebe que os ambientes são muito integrados. Ou seja, você vai ter ali a sala com a cozinha integrados, você vai ter uma varanda mais aberta também. Por quê? A gente precisa privilegiar a iluminação natural para que ela passe por todos os ambientes. A gente precisa gerar essa sensação de integração, que lá atrás era por necessidade, e agora a gente percebe que a dinamicidade, a fluidez nesses ambientes é muito mais orgânico. As pessoas conseguem se conectar mais, elas conversam mais, fica um ambiente mais gostoso. Diferente daquelas coisas muito segmentadinhas. Isso já é perceptível na arquitetura atual. Seguindo em frente, além da iluminação natural para passar pelos vários ambientes e também dessa conexão entre eles, a gente tem um ponto super importante, que é a visão panorâmica.
que é proporcionada pela integração dos ambientes. Então vejam como as coisas vão se conectando, como foi importante mostrar lá atrás a raiz desse movimento, e aí eu vou te passando dica após dica o porquê a decoração industrial veio se tornando tão relevante hoje e tão adotada em vários mesmo projetos de arquitetura. Beleza, Lucas, você me contou aí de vários pontos importantes, mas e aí? Como que eu decoro esse ambiente? Bom, tem vários pontos aqui que a gente precisa prestar atenção. Primeiro, que tons e texturas utilizar? Uma delas, que é muito legal, é o amadeirado, como a gente falou da paleta de cores, mas aqui em tons e texturas também, beleza? Além disso, o couro, ou o couro fake, vamos falar assim, que é um pouco mais barato, também é uma super opção para poder casar com essa estética. Por quê? O que a gente quer no final das contas, né? É gerar um ambiente harmônico, um ambiente que as pessoas se sintam à vontade. Então essas duas texturas e tons são super relevantes. O que mais faz sentido, né? Bom, aposte em quadros. Quadros realmente vão fazer a diferença e vão criar ali um que é mais artístico, vão dar um ar mais bonito ao seu ambiente. Juntando esses três com essas estruturas, certamente seu ambiente já vai ter uma cara um pouco mais industrial. E aí, tem um ponto também que a gente gosta bastante, que é a arquitetura biofílica. Unida a esses pontos aqui, a arquitetura biofílica pode sim dar mais vida, aonde você já colocou tanta indústria, onde você já colocou tanto concreto, tanta estrutura à mostra. E aí a gente traz essa vida para gerar esse contraste e vai ficar tudo muito bonito. Não posso deixar de contar também sobre os trilhos eletrificados. Afinal, nem só de iluminação natural vai viver seu ambiente, né? Você vai precisar uma hora de iluminação artificial. E aí que você entra com os trilhos eletrificados. Quais são as vantagens deles, né? Primeiro, você consegue utilizar várias temperaturas de cor, ou seja, consegue ficar mais para branco, mais para amarelado, depende do seu gosto. O quanto você quer deixar o ambiente mais confortável ou um pouco mais exposto à luz clara, para ficar mais vivo, depende muito do ambiente que você está construindo. Além disso, o trilho eletrificado só necessita de um ponto de energia para poder passar pelo trilho como um todo, né? Então esse é um ponto super positivo. Além disso, como ele é exposto, também casa muito com esse tipo de ambiente. Então vejam como o trilho eletrificado realmente faz uma harmonização super interessante aqui com a decoração industrial. Mas gente, rapidinho, aqui em cima tem uma playlist só de decoração aqui na Live em Casa. Se inscreve nela, mas fica comigo até o final que a gente ainda não acabou esse vídeo. Bom, o que então você precisa ter em mente? A história disso aqui, por que surgiu esse movimento? Entendido esse ponto de, foi lá em Nova York, as pessoas estavam se adaptando, a estrutura era exposta, era vista tubulação, era visto em tons mais cimentícios, né, relacionados a concreto e por aí vai, tijolos, madeira. Essa é a história. Baseado na história, tudo isso fica muito mais fácil de entender. A paleta de cores, unindo o cinza, o grafite, o amadeirado, o preto, às vezes o bege também, bastante presente, tudo isso faz muito mais sentido entender a história, concorda comigo? Além disso, outros pontos super importantes, como a tubulação exposta, o concreto exposto, o tijolo ali perceptível, você consegue ver que ali tem uma estrutura. Bom, esses pontos são super relevantes e a gente está fazendo um apanhado geral sim, tá? Seguindo aqui, a gente falou também da parte decorativa, que não pode ficar para trás. Usa aí texturas como o couro, como a madeira, vai ficar super bacana. E eu tenho certeza que vai dar um outro tom. E aí não esquece da iluminação também, que vai ser super importante. Pessoal, espero que vocês tenham curtido bastante esse vídeo. Se tiver ficado alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Você sabe que eu mesmo vou te ajudar a tornar seu ambiente muito mais bacana. E lembre-se, você sempre é muito bem-vindo aqui na nossa casa. A Live em Casa.